Insights, o podcast do Bradesco. Todos esses temas são temas, educação, segurança, são temas que passam por uma melhor qualidade do gasto público. E eu não vejo isso na agenda. O que tem só de positivo é que cada vez mais a gente está discutindo esses temas. Sim. E o avanço do debate público é um valor enorme. Eu tenho dito aqui, usado uma expressão meio, aquela frase de efeito, assim, é que é muito difícil para o mundo competir com a renda fixa e variável americana. Porque a renda fixa, como eu falei, tem juros muito altos, e a renda variável, acreditemos ou não, existe ali uma história de tecnologia que está criando uma atratividade assim, monumental. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Ela já contou em outras entrevistas, e eu retomo aqui, que o interesse dela pela economia começou na época da inflação galopante na década de 80, em que as famílias chegavam com vários carrinhos no caixa, cheios de produtos porque era preciso estocar. E inflação e juros são temas que norteiam o mundo atualmente de forma sincronizada. A nossa conversa de hoje é com a economista Zeina Latif. Ela é doutora em economia pela Universidade de São Paulo, sócia-diretora da Gibraltar Consulting e um belo currículo em passagens por grandes empresas. Recentemente, ela lançou o livro Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas. Eu queria agradecer a presença da Zeina. Zeina, bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E também participa do meu debate hoje comigo o nosso economista-chefe da Bradesco Asset, meu colega Marcelo Toledo. Marcelo, bem-vindo ao Insights novamente. Obrigado, Juliana. É um prazer estar com você aqui. E, claro, receber a Zeina é um grande prazer poder fazer esse bate-papo aqui sobre economia e outros temas. Obrigada. Zeina, eu queria começar esse bate-papo. Eu queria que você fizesse uma análise na sua opinião, quais são as principais incertezas que estão no ar? São muitas, imagino. A gente tem, como por exemplo, um processo de desinflação nos Estados Unidos ocorrendo. Então, eu queria que você desse a sua opinião sobre os riscos, as incertezas também, e um pouco sobre o caminho que os juros e a inflação dos Estados Unidos devem percorrer. Olha, a gente está vivendo tempos complexos, né? Porque, por um lado, tem muitas incertezas que vêm de questões geopolíticas, que a gente está vivendo algo que não se via há décadas, né? A gente tem as preocupações com questões ambientais. Lembrando que quando a gente fala em transição para verde, né? Economia limpa, energia limpa, enfim, quando a gente fala nessa transição, num primeiro momento, isso significa custos e perda de produtividade, ainda essa, né? Então, uma coisa, claro, é absolutamente necessária e meritório a preocupação com a questão do meio ambiente, mas não é trivial fazer essa transição. Claro, você tem ali procura por metais cuja oferta está na mão de poucos players, a oferta não é elástica, quer dizer, ela não reage rapidamente a preços. Você tem empresas que precisam fazer essa transição das suas plantas, dos seus métodos de produção, e isso, no primeiro momento, pode significar perda de produtividade. Né? Então, são fatores que pesam nesse ciclo econômico mundial que a gente está vivendo. Essas incertezas, elas podem ser ainda exacerbadas a depender, por exemplo, na questão geopolítica, a depender, por exemplo, do resultado da eleição dos Estados Unidos. Né? Uma preocupação uma vitória do Trump, por exemplo, sim, do quanto a geopolítica pode ser afetada. Então, veja, nós temos, aqui eu vou fazer uma distinção que os economistas fazem, tem riscos e tem incertezas. Tem muita incerteza. E o diabo da incerteza é que você não consegue atribuir probabilidades e, portanto,
isso não vai bater nos preços, por uma incapacidade de precificar. Claro. Então a gente vive até, desculpa a puxar para esse ponto, mas eu acho que é interessante, a gente vive um quadro até, né, que você tem tanta incerteza no mundo e um período que a gente vive agora de baixíssima volatilidade. Você fala, mas como que pode? Com um mundo tão complexo, a gente não sabe que dobrando a esquina o que vai acontecer, e as volatilidades no mercado tão baixas é porque você não consegue precificar. Então essa é a primeira reflexão. Agora, tem alguns riscos aí sim, né? E aí, obviamente, a gente está falando do cenário nos Estados Unidos, o que a gente pode esperar de política monetária, da própria eleição nos Estados Unidos. Lembrando que, no caso, os Estados Unidos é um país que tem freios e contrapesos muito robustos, com um equilíbrio de poder entre os 3 poderes, né, muito grande. O presidente da República, para assuntos internos, ele pode pouco, mas para assuntos externos pode muito. Então, a gente vê essas preocupações dos analistas lá fora, que o Trump, quando venceu a eleição, ele não esperava, né? Ele foi pego de surpresa. E aí, o que alguns colocam, estou só reproduzindo o que esses analistas lá fora colocam, é que uma vitória dele, ele já entra já sabendo apertar os botõezinhos e que isso pode tornar o ambiente geopolítico mundial mais tóxico ainda. Então tem riscos aqui, né, do que significaria uma vitória do Trump. E, claro, sempre ficam as dúvidas em relação à China, com muita dificuldade de pôr em preços também, porque tem sempre o questionamento dos indicadores, né? Sai um resultado de crescimento e já começa a ter muitos questionando, não é tudo isso. Aliás, isso aqui é um ponto importante, como é difícil analisar a China, né? Porque a gente usa o nosso manual, né? A gente usa o nosso manual de economia, mas também o nosso manual de país, de Ocidente, que é democrático, a sociedade com seus anseios, né, o que precisa um país para ter inovação. Então a gente olha, vamos dizer assim, essas cartilhas nossas aqui do Ocidente, nossas cartilhas econômicas de teorias de crescimento de longo prazo, e aí a gente descobre que é muito difícil, à luz dessas cartilhas, analisar a conjuntura na China, né? Tem um livro que a autora ela coloca assim, ela fala assim, olha, o que as pesquisas mostram é que o chinês valoriza mais a segurança do que a liberdade. Nossa. Porque quando a gente fala, por exemplo, no caso de inovação, para ter inovação você precisa ter liberdade, né? Liberdade para empreender, para investir. Lá não tem. E como que eles esperam inovar? Não vai dar certo. Essa é a discussão. Você pega uma Economist, você pega a mídia internacional, é o tempo todo questionando a capacidade da China de inovar, se esse plano de grande autonomia na questão de produção de chips, e, enfim, se eles vão conseguir de fato decolar, apesar da montanha de dinheiro que eles estão colocando, porque é um mundo, né, um país que não existe possibilidade de exercer as liberdades. Isso seria contraditório com inovação. Daí você pega uma leitura desse livro, quer dizer, uma leitura como essa, você fala, não, pode ser que consiga, pode ser que, ou deixe de conseguir, mas lá na frente vai ver que tem esse dirigismo estatal tem ainda muito mais fôlego do que a gente imagina. Então, claro que são também mais um fator desse mundo mais complexo, né? Sim. Com riscos e incertezas, né? Zena, você falou um pouquinho sobre a eleição americana e tem alguns pontos que podem afetar os países emergentes. Você também já mencionou esse conflito econômico com a China, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais em relação a alguns blocos de preocupação, digamos assim, para países emergentes em relação à eleição americana. Então, protecionismo, eventualmente, quer dizer, a questão de imigração nos Estados Unidos também, que pode mudar a política, e a política fiscal americana junto com, eventualmente, também uma substituição do Fed. Quer dizer, então, em que medida a gente pode ter nos Estados Unidos, com a eleição americana, uma continuidade de uma pressão inflacionária e juros mais altos olhando adiante. Quer dizer, isso também, de certa forma, vale para o Biden. Quer dizer, como é que você enxerga a consequência
dessa eleição internamente nos Estados Unidos e também para países emergentes? Olha, interessante. Nessa linha de que internamente o presidente pode menos do que a gente imagina, tem que adicionar isso à extrema polarização que traz dificuldades adicionais em qualquer negociação no Congresso. Né? Então, a gente viu, por exemplo, quando a Fitch rebaixou a nota dos Estados Unidos, havia ali, claro, a grande justificativa foi a questão fiscal, mas lá no relatório em que eles justificam a decisão, eles falam, olha, os Estados Unidos está com um problema de governança, né? Tá aprovando aumento do limite da dívida na marca do gol e sempre muito atrapalhado, não está conseguindo lidar com temas que são importantes num país que envelhece. Então eles citam, por exemplo, o Medicare. Bom, por que eu estou falando isso? Tem algumas coisas que a gente via no governo Trump, inclusive na discussão de imigração, enfim, que se imaginava que poderia ter uma diferença de imigração, da questão das relações internacionais, o grau de protecionismo, enfim, e havia uma sensação de que, olha, com o Biden vai ser diferente. Não foi. Não foi. Daí a gente não sabe o que é tema de Estado, então tanto faz o presidente, quem esteja naquela cadeira. São temas que são caros para aquela sociedade e isso reverbera no Congresso, ou porque, de fato, há limites ainda mais nesse país que está mais polarizado que a gente, a impressão que dá, e que dificulta negociações. Então, a impressão que eu fico é que não vai mudar muita coisa. Né? A gente viu, teve grande liberalização com o Biden. Não, tanto republicano quanto democrata, ou tanto os trumpistas quanto os democratas não gostam de abertura comercial. A relação o conflito com a China era um conflito de Estado, não era de governo. Né? Mudou o presidente, nada. Você tornou talvez a relação menos ruidosa, porque o Trump realmente tem um estilo muito. Aquela verborragia, aquela coisa. O Biden é outro estilo. No final, a desconfiança entre os países está ali, né? Claro que ter um estilo mais apaziguador, claro, não estou falando que não seja relevante, mas assim, nessas grandes linhas, sinceramente, eu não consigo ver tanta diferença, né, do resultado concreto. Existe uma preocupação com o fiscal, é algo que atrapalha o trabalho do Fed. Mesmo que parte do estímulo fiscal que foi feito durante a pandemia, parte foi desmontado, mas quando a gente olha a dinâmica de gastos, ela continua muito acima da sua tendência natural. Então tem excessos ali acontecendo, mas a impressão que dá é que não vai fazer muita diferença quem ganhar a eleição. Porque a dificuldade de fazer esse ajuste está muito difícil. Talvez na margem um pouco menos com o Trump, porque o Biden de fato veio com muitos programas de aumento de gastos, não vai implementar todos, é claro, mas é isso, eu acho que todas essas questões, eu não vejo a eleição do Trump como um divisor de águas, agora vai ser tudo diferente, da mesma forma que não foi quando começou o governo Biden. É interessante notar, eu não sei se você concordaria, Zina, mas que parte da política fiscal americana expansionista decorre justamente da questão do conflito econômico, vamos chamar assim, ou da tensão econômica com a China, rivalidade econômica com a China. Quer dizer, uma parte, a gente viu recentemente um anúncio de uma grande empresa produtora de chips recebendo um volume muito grande de incentivos por parte do governo americano para construir uma nova fábrica dentro dos Estados Unidos. Como é que você vê essa relação Estados Unidos-China, que tem impactos muito reais, né, nos Estados Unidos, na política fiscal americana, no México, que tem atraído parte do investimento? Como é que você vê, de forma mais geral, essa relação com a China dos Estados Unidos, mas também, digamos assim, dos outros países do Ocidente, vamos... por falta de termo melhor chamar também, com a China, olhando à frente? Olha, talvez tenha um nível ótimo de tensão, aqui pensando com cabeça de economista. Não deixa de ser interessante ter uma concorrência no mundo que seja, claro, uma concorrência saudável, que não nos leve
às vias de ter guerra, enfim. Uma certa concorrência não deixa de ser ruim, e para os emergentes é muito bom, porque, né, acabam sendo disputados por duas nações que estão procurando aumentar a sua influência, e isso pode ser uma forma de atrair recursos. Então tem um nível ótimo de tensão e de disputa entre esses países que pode beneficiar as economias. Eu acho que essa disputa ela veio para ficar, né? É isso, o mundo já não é o mesmo lá de trás, hoje é um mundo muito mais multipolar e tem esse antagonismo muito forte, que eu acho que é uma marca desse tempo, não vejo diferença. É interessante que você pega a visão de analistas lá fora, a visão da China, a impressão que dá assim, que eles têm convicção que os Estados Unidos está numa decadência e que agora chegou a vez deles, China. E do outro lado, no mundo ocidental, a gente tem certeza que a China, com o Xi Jinping, tem dias contados para continuar esse modelo. Mas, enfim, o ponto é que eu acho que esse mal-estar ele continua, principalmente nessa questão da guerra da tecnologia, né? Em que os dois lados buscam autonomia. Agora, eu acho interessante. E aí, claro, o ponto nevrálgico é Taiwan. Né? Taiwan é o ponto nevrálgico, porque junto com Coreia, mas Taiwan tem um papel. Assim, é o produtor de um determinado tipo de chip que é muito sofisticado, e é lá cujo parte desse processo foi iniciado nos Estados Unidos, que, portanto, se sente meio que dono da criatura também. Agora, tudo isso para dizer, quer dizer, o ponto nevrálgico é Taiwan, tem um desejo da China de ocupar, mas sabe que se violar, se esticar essa corda, vai enfrentar os Estados Unidos. E ali o que eu percebo é o seguinte, há um certo... Se por um lado é uma tensão que veio para ficar, por outro eu percebo uma preocupação de evitar acidentes de percursos. Ninguém vai querer jogar a primeira pedra ali, quer dizer, ninguém tem um sentimento de que, olha, é briga de cachorro grande, é melhor que esse negócio não avance, que fique só nessa tensão, porque senão escalar para uma guerra seria grave, então ninguém quer, só fica nessa tensão. Como você vê o Brasil, Zeina, posicionado nesse ambiente? Quer dizer, a gente, de um lado, tem um potencial para atrair recursos ou tá nessa cadeia tanto dos Estados Unidos, cadeia econômica, né, digamos assim, Estados Unidos e China, mas a gente não tem a mesma proximidade que o México e naturalmente a gente não vai receber o fluxo para trazer, digamos assim, plantas produtivas para mais perto da economia americana. Como é que você vê o Brasil posicionado nessa questão de China e dos outros temas de geopolítica? Seria muito bom se a gente conseguisse participar um pouco dessa divisão desse bolo. Acho que localizadamente, alguma coisa ou outra, a gente às vezes vê algum sinal nesse sentido, mas a nossa janela, eu acho que seria mais pelo caminho da transição energética e essas questões ambientais. Acho que o nosso caminho é outro, né? Não pela essência aqui desse embate, dessa guerra comercial China e Estados Unidos. E aquilo que o Brasil prometia, que era mercado consumidor, e isso podendo ser um fator de grande atração de recursos, a gente precisa recuperar. Né? Então, assim, porque daí com um mercado consumidor, a gente vai estar atraindo recursos, porque realmente fica difícil ficar fora de um país como o nosso. Você tem bem ou mal instituições que estão funcionando, é uma democracia que está ali mais ou menos funcionando, não é uma democracia liberal, como de países desenvolvidos, mas enfim. Mas a gente não consegue. Acho que a gente está deixando... Não estamos encolhendo nossa participação do investimento estrangeiro, né? O nosso market share não está exatamente encolhendo, mas frustrou muito. Era para estar recebendo muito mais recursos. Zeina, pensando aqui um pouquinho no Brasil e voltando nossa conversa aqui um pouquinho, talvez para o curto prazo, antes da gente falar de problemas mais, ou de questões estruturais no Brasil, não apenas problemas, mas também questões favoráveis do Brasil, a gente
viveu no mundo e no Brasil um processo de inflação muito alta e agora estamos numa trajetória bem melhor nos últimos meses de inflação. Você mencionou, a Juliana, na verdade, mencionou no começo da conversa a importância do controle de inflação até como uma motivação para a sua carreira como economista. Quer dizer, como é que você vê esse cenário de inflação e a importância, né, da estabilidade de preço para o Brasil? Quer dizer, não apenas pensando nesse ciclo, mas a importância da independência do Banco Central, quer dizer, política monetária. Como é que você vê todos esses temas? Olha, eu acho que a nossa capacidade de, né, plano real, estabilizar a economia e inflação baixa se tornar parte dos valores da nossa sociedade, isso foi um golaço. É parte dos valores da nossa sociedade. Então, a inflação baixa primeiro, isso é um valor nosso. Agora, indo para as discussões de curto prazo, tem boas e más notícias, né? A boa notícia é que, como a alta de juros ela foi sincronizada muito mundo afora, isso deu potência para a política monetária aqui também, né? Porque uma coisa era assim, se a gente tivesse uma inflação idiosincrática, uma inflação só nossa e só o Banco Central do Brasil subindo os juros, ia ser muito mais difícil conter a inflação. Agora a gente está falando do mundo todo inflacionário, o mundo todo subindo juros e isso levando as inflações do atacado para o campo negativo. E ajudando o nosso Banco Central na sua tarefa, ajuda a potencializar o efeito da política monetária. Agora, por outro lado, fala-se tanto da inflação de serviços, em parte é uma resistência, por quê? Porque a gente continua fazendo impulso fiscal, a gente, Estados Unidos, quer dizer, ainda tem muito impulso fiscal acontecendo, que atrapalha o trabalho do Banco Central, e eu acho que uma parte também é a mudança de preço relativo mesmo. Quer dizer, a gente observa, acho que a pandemia é um fator, mas são as mudanças também de valores, né, dos nossos jovens, né, que preferem andar de Uber a comprar um carro. Né? Quer dizer, a gente tem mudanças de hábitos da sociedade que favorecem o setor de serviços. E aí você não tem uma resposta tão rápida quanto gostaríamos da oferta, ainda mais num país como o nosso, que tem baixa qualidade de mão de obra. Isso gera alguns itens ali, né, uma inflação de serviços um pouco mais resiliente, quer dizer, você junta tudo, questões de demanda, questões de mudança de hábito que esbarram em aumento de oferta, junta tudo e isso obviamente traz limites para o Banco Central, né? Agora, é claro que o fiscal é sem dúvida um ponto, né? Acho que quando no Boletim Focus os analistas colocam o Selic em 8,5% para 2026, gente, 8,5% é coisa para burro. Né? Na transição do Temer para o Bolsonaro sem reforma da Previdência, era 6,5%. Então é claro que no fundo é a preocupação do fiscal para a inflação. Mas eu diria o seguinte, esses temas geram, enfim, é o que se alimenta o mercado, né? Mas se a gente for pensar numa perspectiva de médio prazo, a inflação não é a nossa dor de cabeça. Acho que essa é uma página que a gente fala assim, olha, temos um Banco Central que vai seguir vigilante, talvez mais hawkish, talvez mais dovish lá na frente, não sei, mas não é o grande tema do Brasil. E isso é um tremendo alívio. Né? Como foi colocado, quando eu decidi fazer economia, era o grande tema do Brasil. Era o grande tema. E eu, né, a minha formação foi na área monetária exatamente por isso. Né? Pois não é mais. Que bom, que alívio. Que alívio que a gente hoje está podendo discutir problemas microeconômicos no Brasil. Né? Ainda, infelizmente, discutindo questão fiscal. Essa daí já podia ter virado a página há mais tempo. Né? Mas é isso, eu acho que trazem discussões relevantes de curto prazo, mas nada que vá atrapalhar nosso potencial de crescimento de longo prazo. E você comentou agora da questão fiscal, né? Então eu queria falar um pouquinho dos gastos públicos versus a inflação. E qual que é a sua avaliação sobre um potencial corte de despesas? Que tipo de despesa que você acha que é mais difícil para os governos conseguirem cortar?
A gente não corta despesa no Brasil. É impossível cortar despesa no Brasil. Impossível. Porque elas são previstas na Constituição, na maioria delas. Daí você fala, tá bom, eu mudo a Constituição. Tá bom, você vai conseguir conter o crescimento da despesa. Cortar, a gente não consegue. Você não consegue cortar a despesa. E aí, então tem questões, né, do nosso marco legal, tem as dificuldades políticas, né? Cada vez que você faz uma política pública nova, você tem que pôr na conta que vai ser muito difícil você desmontar lá adiante. A gente viu no caso, né, esse assunto sempre voltando da reoneração da folha. Então, por diferentes razões, a gente não consegue cortar despesa no Brasil. Você não consegue. Você consegue conter o crescimento delas. Vamos pegar a reforma da Previdência. Isso era uma coisa assim, o ex-ministro Paulo Guedes, ele falava da economia de recursos com a reforma da Previdência. Não era economia de recursos, nunca foi economia de recursos. Era deixar de crescer as despesas, conter o crescimento das despesas, que seria algo já contratado por causa do envelhecimento populacional. Então, era uma forma de conter esse crescimento. Então, não conseguimos cortar, né? A gente consegue, no máximo, com reformas, conter o seu crescimento. Zina, a gente tem discutido entre os economistas o que eu colocaria como duas visões sobre o PIB potencial. Uma delas é que a gente fez várias reformas. Recentemente fizemos também a reforma tributária, que vai ter impactos a longo prazo, então provavelmente não muda tanto o PIB potencial no curto prazo, mas a gente vem, nos últimos anos, tendo algum avanço em reformas econômicas, por exemplo, a reforma trabalhista, ainda a reforma da Previdência, que você já mencionou. De outro lado, a gente olha investimento ainda em relação ao PIB bastante baixo. Eu gosto de comparar em relação a 2013, a gente está com investimento mais ou menos 15%, 16% abaixo em termos ajustados pela inflação do que a gente tinha 10 anos atrás. Quer dizer, como é que você enxerga o PIB potencial brasileiro? Quer dizer, que tem motivos para a gente ficar um pouco mais otimistas, mas outros que ainda, né, recomendam cautela. Como é que você enxerga o crescimento potencial e problemas ou vantagens que a gente pode estar olhando daqui para frente? Olha, eu estou no grupo que acha que tem, sim, ganhos cumulativos de reformas estruturais e de ter um ambiente macroeconômico mais previsível, né? Aqui comparando em relação ao passado, sei lá, período Dilma, alguma coisa assim, e que isso pode estar se traduzindo já em aumento de potencial. Eu estou nesse grupo. Acho que algo como 2,5%, talvez. Talvez, algo por aí, algo em torno de 2%. Você fala, é pouco, é pouco. A gente tinha 3,5% no período Lula e Fernando Henrique. A única coisa que agora também o crescimento populacional é menor, então também em termos de PIB per capita o tombo não é tão grande. Mas eu acho que tem sim uma melhora. Claro que não está vindo por investimento, né? Não está vindo por investimento ou talvez por ganho de produtividade. E os dados mostram que tem já algum ganho nessa linha. O fôlego disso, claro, vai depender de ações do atual governo, do quanto a gente vai continuar melhorando o ambiente de negócios enfim, e preservando essa estabilidade macroeconômica. Desde o governo Temer, entra governo, sai governo, e a gente vê reforma estrutural sendo aprovada, né? A gente teve a tributária, teve também dos marcos de garantia sendo aprovada. Então, isso tem um valor, viu? Você conseguir mudar de presidente e a agenda de reformas continuar, ainda que lento, mas continua. Desde o Temer, quer dizer, Temer, Bolsonaro, Lula, a gente tem uma continuidade. Podendo ainda ter alguma renovação da política adiante. Isso tem um valor enorme do ponto de vista de percepção de que, olha, dá para continuar fazendo reforma, dá para continuar aumentando o potencial de crescimento. Então, o meu olhar é assim, eu sempre tenho medo do cenário da mediocridade. Nosso risco é sempre a mediocridade, né? Mas eu acho que tem algumas boas notícias nesse quesito, sim,
de uma melhora, de alguma melhora nesse potencial e da perspectiva de que pode ter continuidade. Esse é o ponto. Você enxerga a reforma tributária como um desses elementos importantes? A gente vai ter agora o debate no Congresso para regulamentar a reforma também. Quer dizer, como é que você enxerga a reforma tributária dentro desse contexto mais geral de reformas econômicas? Olha, a reforma, bom, todo mundo já falou isso, não vou ser a única, ela poderia ter sido muito melhor. Né? Eu acho que perdemos um time muito importante em 2019. Porque em 2019, se a gente tivesse conseguido, se tivesse tido ali um empenho do governo para aprovar a reforma, que era o interesse, era um compromisso do Congresso, havia um compromisso do próprio Rodrigo Maia, na época, presidente da Câmara, eu acho que teria sido uma reforma mais ambiciosa. O problema é como ela vai cozinhando ali no Congresso, você vai junto com isso trazendo os grupos de pressão, cada um puxando para o seu lado. Aí na hora que cede para um, a fila dobra para mais pessoas, né, mais grupos querendo benefícios. Apesar disso, eu estou no grupo que acha que a gente pode se surpreender positivamente com o impacto da reforma. No seu devido tempo, a gente sabe da transição lenta, é um efeito cumulativo assim, que vai, né, muito tempo, porque ela toca em muitos temas que até acho difícil, por melhor que seja o pesquisador, conseguir simular o impacto de cada elemento novo que é trazido, ou, né, de fatos novos que são trazidos pela reforma. Acho que quem chega... Eu gosto da metodologia que o Braulio Borges fez, e que mostra resultados ali, uma expectativa de ganhos relevantes, 20%, né, em 15 anos, uma coisa assim. Porque, assim, primeiro que a gente tem aquela questão de melhorar a alocação de recursos, né, entre setores, nas regiões. Melhor alocação de recursos dentro das empresas. Hoje as empresas elas têm que ter exército de pessoas, tributaristas, contadores, para dar conta das várias regras, das mudanças de regra, toda né, o custo de observância das mudanças de impostos e tal. Isso é recurso que você está deixando de usar para formar mão de obra, para inovar na gestão, para equipar melhor a sua empresa. Então, você melhora também a alocação de recursos dentro das empresas. Né? Você vai gastar muito mais com a atividade produtiva em si, a sua modernização, do que hoje você tem que ter para lidar com o custo Brasil. Vai poder desonerar exportação, vai poder desonerar investimento e beneficia mais um setor que tem efeitos multiplicadores importantes na economia, o que mais tem efeito multiplicador, que é a indústria. Então, é difícil juntar tudo, né? Numa simulação, você conseguir juntar todos esses vários canais aí que você pode ter de benefício da reforma tributária. Tem um trabalho interessante de um professor da Universidade de Tulane, que ele analisa o impacto nos países após a aprovação do IVA. E aí ele separa pela renda dos países. Então, o que acontece com o país pobre, o que acontece com o país de renda média mais arrumado e país rico. O país muito pobre, ele não vai se beneficiar. Porque ele é um país já com tantas distorções e às vezes nem tem estrutura estatal para implementar bem o IVA. Então, não vai fazer diferença nenhuma, não faz diferença. O país muito rico já é rico, já tem a casa mais arrumada, o ganho existe, mas é mais incremental. O grupo de país que mais se beneficia é justamente o grupo do meio, que tem geralmente um sistema tributário já muito confuso, tem capacidade, tem estrutura estatal para implementar corretamente o IVA, e aí o ganho em termos de potencial é muito maior. Então, nesse trabalho aí fala-se em 30 e tantos por cento, 33% de aumento de PIB potencial em, acho que era 15 anos, 10 anos. Estou falando aqui grandes números porque realmente eu não lembro os detalhes. Bom, é justamente o grupo que a gente está. Agora, é claro que não é que você vira a chave da noite para o dia, é óbvio, né? Eu lembro quando tivemos as reformas do governo Temer na trabalhista, a crítica era assim, não serviu para nada. Não serviu para nada, não tem, né? Achando que você vai, faz uma reforma e na hora vai ter já o impacto. Então, demora.
Mas eu tenho um olhar otimista, viu? E, de novo, é muito, do ponto de vista simbólico, uma discussão que ganhou corpo ano passado, ter continuidade no atual governo, para mim isso tem um tremendo valor. Simbolicamente, que países hoje a gente tem fazendo reforma estrutural, né? E com continuidade, sabe? Eu acho que a gente precisa valorizar essas pequenas conquistas nossas. A gente estava falando aqui da importância das reformas. E como você avalia, Zeina, o quadro mais geral de ambiente de negócio no Brasil, não só associado a questões econômicas, né, mas em relação a outras questões, segurança pública, a questão de estabilidade jurídica, regulação, etc., educação, por exemplo, também, uma questão fundamental aqui. Eu já gravei um podcast sobre só esse tema. Como é que você enxerga todas essas vertentes mais gerais para a sociedade brasileira? Olha, todos esses temas que você falou, estes sim são os que tiram sono. Não é o Copom, não é a inflação, são esses temas. E que machucam o potencial de crescimento e muito, né? A gente vê cada vez mais estudos mostrando na questão, por exemplo, da segurança pública, quanto isso tira de investimento do país. Mesma coisa quando a gente fala em segurança jurídica, o diabo da insegurança jurídica, que assim, em muitas frentes, né? Tributária, a gente vai ter oportunidade, né, na parte de imposto sobre o consumo, a gente vai ter oportunidade de reduzir. Aliás, uma das questões da lista ali, eu esqueci de falar isso, quer dizer, você reduzir o contencioso tributário do país. Esses são são agendas difíceis. Isso aí é machucar PIB potencial na veia, e são agendas difíceis. Eu me lembro uma vez, eu vou contar uma história para vocês, eu fazia parte daquele conselhão do Temer, né? E aí alguns conselheiros falaram assim, não, a gente tem que propor aqui para o presidente, vamos fazer a PEC do fim da insegurança jurídica. Não, né? Não é isso, a questão não é essa. A gente acha que, aliás, parte do nosso problema de insegurança jurídica é se você achar que tudo você resolve colocando uma lei, né? Você proíbe a insegurança jurídica. Não, daí que você vai criar mais, né? Se você proibir. E eu achei curioso aquilo, né? Porque mostra como é pouco compreendido esse problema e como a gente ainda não tem um debate público avançado nessa discussão. Não há dúvida que alguns marcos jurídicos do Brasil a gente vai ter que rever. Uhum. E não há dúvida que a gente precisa ter um maior diálogo com o sistema judiciário. Uhum. Né? O sistema, quer dizer, não só o judiciário, mas põe Ministério Público na conta, põe Tribunal de Contas. Não vejo essa agenda, quer dizer, vejo algumas iniciativas do Ministério, ainda na época do Bolsonaro, né, na época do Paulo Guedes, algumas iniciativas para reduzir inseguranças jurídicas em alguns pontos, porque é trabalho de formiguinha mesmo, não é a grande reforma, né? Vejo alguma continuidade, mas não há dúvidas assim que a gente tem, vai ter que ter um esforço muito grande em várias frentes para gerar um ambiente de negócios mais previsível, com menor redução dessa insegurança. A matéria-prima atrapalha, porque a forma como a gente desenha leis no Brasil, elas são sempre muito dúbias, fruto da nossa dificuldade de construir consenso. Como é difícil construir consenso no Brasil, o Brasil é um país complexo, o Nordeste é uma coisa, o Sul é outra, o Centro-Oeste é outra, é difícil para muitas clivagens sociais, muitas clivagens regionais, tudo isso vai para o Congresso, então o Constituinte era a pressão de tudo quanto era lado que estava vindo, né? E aí, parte da solução encontrada foi o quê? Foi escrever leis dúbias. Porque daí você agrada a todo mundo. Né? Estou simplificando aqui, talvez um jurista que me ouça vai falar que não é bem assim, mas enfim, de certa forma, a massa, quer dizer, a gente parte de uma situação difícil, que o próprio desenho das regras
eles trazem junto a insegurança jurídica, trazem o espaço para o questionamento. E a outra coisa que a gente fez na Constituição foi facilitar muito o acesso à corte. Qualquer um pode fazer o questionamento. Então, assim, temos um desenho que não é uma cartada, não é uma medida ou outra, mas esse é um trabalho de formiguinha para melhorar a insegurança jurídica. Que hoje eu acho que assim, pena que a gente ficou tanto tempo discutindo porque a Selic, porque o câmbio, na verdade, o mais importante são essas discussões, né? E em relação à segurança, a mesma coisa, né? Quando a gente vê nas pesquisas que a sociedade coloca a falta de segurança pública como um dos fatores que mais traz, né, insatisfação e descontentamento, bom, certamente isso deve valer também para o setor produtivo. Né? Eu já conheci empresário que não distribui material no Rio de Janeiro. Prefere abrir mão do mercado consumidor no Rio, porque afinal no Rio não dá para entrar. Fica muito caro, a operação fica muito cara, não vale a pena. Então, imagina o tamanho disso em termos de potencial. Então, uma coisa que eu vejo, assim, o PT faz muito discurso da expansão fiscal, do gasto público, e passa longe dessas discussões que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, a própria questão da segurança e a questão da educação. Todos esses temas são temas, educação, segurança, são temas que passam por uma melhor qualidade do gasto público. E eu não vejo isso na agenda. O que tem só de positivo é que cada vez mais a gente está discutindo esses temas. Sim. E o avanço do debate público é um valor enorme, porque achar que a classe política vai avançar nesses temas sem ser algo que a sociedade pressionou, quer dizer, não vai. Tem limites para até onde a classe política consegue avançar, né? A gente não pode querer mais do que eles podem entregar. Então, o fato da sociedade estar discutindo esses temas, e eu achei interessante uma fala, coisa de mês atrás, do presidente Lula, que ele falava, olha, o PT precisa se renovar, né? O PT precisa entender que tem outros valores na sociedade. Então, é isso. Assim, mas hoje é um motivo de muita preocupação esses 3 temas que você levantou. Eu queria, por fim, falar um pouquinho sobre o dólar, e aí depois eu também pergunto para o Marcelo o que a gente na Bradesco Asset está pensando para o dólar. Uma questão um pouco mais, talvez, filosófica, o que você acha que são os fatores que os investidores têm que considerar quando eles vão analisar o comportamento do dólar? E por fim, se você puder, já que estou com 2 economistas e eu sei que o câmbio é sempre o ponto fraco dos economistas, o que você acha do dólar para... Olha... tem algumas... a gente tem notado um padrão de volatilidade do dólar menor em relação ao usual. Quer dizer, a moeda nossa é mais volátil que o resto das moedas no mundo? Isso dito, tem tido uma menor volatilidade em relação ao que era o padrão. Mesmo já considerando que lá fora também está com menor volatilidade. Né? O problema do dólar é que, assim, como é um preço de ativo, são vários vetores que puxam. Né? Tem muitas variáveis ali puxando. E você fala, puxa, mas como é que pode tanta volatilidade tão baixa com o fiscal que traz tanta preocupação? Aí vem o fato de não sermos só nós com problema fiscal, o relativo importa, o fato de estarmos fazendo reforma, o fato que, apesar dos ruídos causados pelo governo, no final fica uma sensação de que há limites para derrapadas, bem ou mal você tem ali um ministro que conquistou alguma confiança, enfim. Tem fatores que eu acho que contribuem para isso. Sem contar, tá, o que a gente está vendo de fluxo por causa de petróleo, enfim, o próprio agro, enfim, a gente olha as exportações, até a indústria está conseguindo aumentar a exportação, né? Que parecia já, né, sem qualquer esperança. Então a gente junta várias questões aí
que vários vetores que hoje o saldo é positivo. Então eu diria que o câmbio vai andar de lado. Sim. Assim, não tem muito milagre aqui, muito mistério aqui. Mas é isso, com uma capacidade preditiva nossa de economistas muito baixa, por ser um preço de ativo, são muitos vetores ali. Agora, um ponto que é importante, quer dizer, a gente às vezes fica olhando muito o próprio umbigo, mas tem que entender que algo como 70% da cotação do dólar é dado por questões lá de fora. Sim. É o próprio ciclo da moeda americana no mundo. Hoje, tem razão para a moeda americana enfraquecer muito? Não. A última vez que teve um enfraquecimento um pouco maior foi na pandemia, porque o Trump estava fazendo confusão ali na gestão da pandemia, né? Muitas críticas que havia em relação à gestão da pandemia lá atrás, em 2020. Aumento de gastos explosivo nos Estados Unidos. E aí o mundo penalizou e a gente viu a moeda americana se enfraquecer naquele momento. Fora isso, é uma moeda que vem se mantendo forte, porque o que importa é o relativo, né? Sim. E aí, como os Estados Unidos continua tendo ganho de produtividade, melhor que o resto do mundo, como a China patina, comércio mundial andando de lado, para os Estados Unidos significa moeda forte. Né? Quando a gente viu lá atrás, no início dos anos 2000, China entrando na OMC, comércio mundial explodindo, crescendo, a moeda americana se enfraqueceu. Claro, por quê? Porque os Estados Unidos não tem, né, por ser um país que o seu motor de crescimento é muito mais o interno, né, o mercado interno e não o externo. Então, o mundo ir bem significa Estados Unidos em termos relativos e não está tão bem assim, sua moeda enfraqueceu. Hoje a gente tem um quadro que é confortável. Então, o que eu vejo assim, se estiver uma eleição muito ruidosa, muita pancadaria, um Trump muito virulento, daí, assim, pode ser que a gente tenha uma moeda americana se enfraquecendo e, obviamente, a nossa cotação aqui vai cair sensivelmente abaixo dos 5. A ver. Mas eu diria que esse é o... Se eu tiver que estabelecer assim, que é uma variável, né, um condicionante importante, é a eleição dos Estados Unidos. Marcelo, qual que é a nossa visão da Bradesco Asset para dólar? A nossa visão de cenário base, Juliana, não é muito diferente da Zeina, de um câmbio relativamente estável olhando adiante. Mas eu acho que aqui a gente tem uma percepção de riscos um pouco mais favorável. Então a gente vê poucos motivos para o câmbio depreciar e alguns motivos que podem trazer uma apreciação. Então eu diria o seguinte: o primeiro deles é que o real continua depreciado historicamente. Se a gente comparar com o pré-pandemia, o dólar deveria estar mais... A taxa de câmbio, real dólar deveria estar perto de 4,40. Se a gente voltar lá para aquela fase de 2016, 2017, onde houve uma combinação de astros favorável para o Brasil, a gente poderia estar até abaixo de 4. Né? Os drivers do Brasil são relativamente, eu diria, benignos para a taxa de câmbio. Preço de commodities ainda alto, o agro ok, aumento de produção de petróleo, balança comercial alta, juros internos altos. O fiscal não é um risco de insolvência, então a gente está com o CDS mais baixo desde 2019, menor diferencial para o México desde muito tempo. Mas também, como a Zina colocou, eu acho que o grande evento contrário é a economia americana, tanto de juros, 5,5% de Fed Funds, quanto de renda variável. Eu tenho dito aqui, usado uma expressão meio, aquela frase de efeito, assim, que é muito difícil para o mundo competir com a renda fixa e variável americana. Porque a renda fixa, como eu falei, tem juros muito altos, e a renda variável, acreditemos ou não, existe ali uma história de tecnologia que está criando uma atratividade assim, monumental para as ações americanas. Eu até acho que em algum momento do tempo isso pode ser um certo exagero, mas essa é a verdade. Então, a gente vê uma assimetria para a taxa de câmbio para baixo, mas como cenário base, ali uma certa estabilidade. Ótimo. Agora, mudando completamente de assunto, Zena, queria voltar para você falar um pouquinho da sua carreira. Já introduzi aqui o que te atraiu, né, para a economia na faculdade, mas eu queria entender também um pouco do que você acha que é uma
uma dica boa para uma menina que está começando, que está querendo entrar na carreira, querer fazer pesquisa ou entrar como economista em alguma instituição? Que dica que você daria? E depois eu queria que você pudesse dividir com a gente algum outro emprego ou trabalho, se você pudesse escolher qualquer um no mundo. Olha, por incrível que pareça, essas duas perguntas são as mais difíceis que vocês fizeram até agora, né? Essas são as mais difíceis. Olha, eu gosto muito da minha profissão. Uhum. Eu gosto de economia, eu enxergo o mundo com cabeça de economista. Quem é economista sabe, assim, é muito apaixonante mesmo. Assim, Então, a primeira coisa, se você decidiu, vale para homens, vale para mulheres, assim, faça porque você gosta mesmo do assunto, assim, sabe? Tem que gostar, porque é uma forma de organizar o seu pensamento, a racionalidade que isso traz. Então tem que, qualquer que seja a atuação como economista, você tem que gostar desse universo. Está disposto a se aperfeiçoar, se aprofundar. Hoje, uma pessoa para trabalhar, hoje não, né? Mas para seguir de fato a carreira de economista, é importante fazer uma pós-graduação, né? É importante. Então, por isso que você precisa gostar. Não pode ser assim, eu vou fazer faculdade de economia, porque daí eu vou lá para o mercado financeiro, daí eu vou ganhar um salário bom. Não caia nessa. Não caia nessa, porque ainda mais porque o mercado é muito exigente. Então, você é testado o tempo todo. E tem que lembrar que nós, economistas, a gente não tem bola de cristal, então a gente erra. E é doído para burro errar. Mas aí o que você faz? Você agarra no teu conhecimento, na seriedade da pesquisa que você fez, daí você vai lá e fala, ixi, é mesmo, olha, essa hipótese que eu estava trabalhando aqui, ela não saiu do jeito que eu imaginava. Mas é a sua formação sólida que vai te dar essa segurança. Sim. Essa capacidade de virar e falar, eu errei, vamos embora, agora é Tá outro tudo cenário. bem, né? Tudo bem, não vai ser porque é sofrido, mas por isso que você precisa gostar. Sim. Você precisa gostar e porque você vai ter que lidar com a capacidade de se renovar e analisar e reanalisar e assim... então precisa ter os conceitos claros, precisa ter uma formação boa, né? Então o que eu diria e como às vezes para as mulheres é mais difícil mesmo, até você conseguir se consolidar profissionalmente, buscar excelência. Buscar, quer dizer, primeiro assim, escolha a economia porque você realmente gosta, assim, você percebe que aquilo ali é tua praia. Quer dizer, não vai pelo modismo, não vai por outra razão. E uma vez que entrou, busca excelência. Se eu tiver que falar para você o que eu me arrependi ao longo do tempo, aí eu acho que eu fico pensando às vezes, puxa, tal assunto eu podia ter estudado mais, né? Eu podia ter feito aquela matéria que eu não fiz, eu podia, enfim, ter lido aquele livro que eu não li na hora certa, mas tudo isso para dizer que é buscar uma boa formação, porque é isso que vai dar segurança, inclusive, para a construção da carreira. Você fala, pô, eu sei que eu sou boa nesse negócio aqui, por que eu não vou? Né? Essa segurança na formação ela é muito importante, particularmente para as mulheres. Sim. A outra pergunta sua, ai meu Deus, que pergunta difícil. Eu nunca pensei em outra coisa senão economia. Nunca pensei. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ser economista. Agora, eu confesso que tem um assunto que nos últimos anos, tudo bem que tem na economia esse tema também, mas é o urbanismo. Legal. Porque a parte de economia urbana é muito interessante. É muito interessante a economia urbana. Então, eu acho que talvez estudar urbanismo, eu acho que é uma coisa que me interessa. Me interessa muito as cidades. Me interessa muito. Cidades mal desenhadas, cidades que afastam os pobres para a periferia, cidades com má utilização do solo, tudo isso é gerador de pobreza, de custos econômicos,
Na minha experiência como secretária de Desenvolvimento de São Paulo, esse era um tema que me afligia. Uhum. Quer dizer, o que a gente pode fazer para ter melhor uso e ocupação do solo, para que isso reduza o custo de operação das empresas, permita melhor qualidade de vida das pessoas mais humildes, permita maior interação das pessoas, pobre com rico, rico com pobre, enfim, essa dinâmica da cidade, e isso passa por melhores desenhos das cidades. Então, esse é um tema que eu gosto muito. Acho que se eu não fosse economista, eu acho que eu ia me aprofundar nessa área. Que legal, diferente. E a gente está encerrando a nossa conversa. A gente tem aqui no Insights, vocês já sabem, uma tradição de pedir para os nossos convidados alguma dica cultural. Pode ser um livro, um filme ou uma série. Zeina, você tem alguma dica para dar para gente? Olha, cultural eu não tenho muito não, mas eu tenho um livro que eu li recentemente, que é Social Media and Democracy, que eu achei muito interessante, porque a gente tem na cabeça essa visão de que as mídias, as novas tecnologias, elas estão aumentando a polarização. E esse livro quebra esse mito. Ele vai pegando várias pesquisas já nessa linha que mostram que, na verdade, a gente está muito mais exposto a visões diferentes da nossa, ao contrário do que a gente imagina, do que quando era na mídia impressa tradicional. Porque lá atrás você assina o seu jornal e você fica nele. Agora você recebe informação, mesmo tendo os robôs que acabam impactando aquilo que a gente vai ter acesso de informação, você também vai receber coisas de pessoas que têm visão ideológica diferente da sua, Sim. mas porque, por exemplo, estão no teu ambiente de trabalho. E você também vai receber esse tipo de informação. Então, o que essas pesquisas estão mostrando é que a polarização é um outro fenômeno. Não é culpa causado pelas mídias sociais. Não é causado pela mídia social, apesar dessa intuição nossa em relação os robôs, enfim, né? Eu gostei muito, para mim foi muito interessante, então essa fica a minha dica. Não é exatamente cultural, né? Mas enfim, essa é a minha dica. Obrigada pela dica. Marcelo, você tem alguma dica pra gente hoje? Eu tenho uma que, na verdade, surgiu durante a nossa conversa aqui, que é sobre inflação brasileira. Então, é um livro da Miriam Leitão, que ela escreveu faz algum tempo, que chama Saga Brasileira. E, se eu não me engano, alguma coisa do tipo a luta de um povo por sua moeda. Então, ela traz, né, para quem viveu ali a década de inflação alta, as décadas, né, porque durou bastante tempo. Então, para quem é mais jovem, é uma forma de aprender a história brasileira. E esse valor fundamental, que eu diria não apenas a estabilidade da moeda, que é algo importante, mas é essa questão que a Zeina mencionou da estabilidade econômica, quer dizer, a previsibilidade, e que, no fundo, também espelha um acordo ou uma concordância, digamos assim, social, para que você controle a inflação. Quer dizer, controlar a inflação é também um marco, eu diria, de uma evolução da sociedade brasileira. Sim. Então, acho que é um livro interessante ali para conectar com o nosso tema. Bacana, obrigada. Esse foi mais um Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com a economista Zeina Latif. Zeina, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Eu adorei a conversa. Obrigada. E eu também quero agradecer ao Marcelo Toledo, economista-chefe da Bradesco Asset. Marcelo, obrigada pela sua presença novamente. Eu que agradeço, e agradeço a Zeina aqui pelo excelente bate-papo. E você que nos acompanha já sabe, tem Insights novo toda semana nas principais plataformas de áudio, no YouTube e no Instagram, no perfil podcast.insights. Segue a gente, ative o sininho para receber as notificações e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até, tchau!